Mas o pau comeu lá na casa de Sinhá, como diria o outro, né? O ambiente no Flamengo tá bom, tá agradável, bacana, tá tudo certo. Não, o vice-presidente falou que tá ótimo, não tem problema nenhum. Não, o ambiente não tava legal? O grupo tá unido, né? O grupo tá unido, tá tudo certo? Então, ô Pedrão, me explica por que então que o Gerson troca porrada com o Varela, se o ambiente tá bom. William, tudo bem? Tudo. Um abraço Aqui tá a tudo você, bem. Bubu, Zé Elias, ao fã de esporte. Porque o Flamengo virou isso aí, ué. Que isso? É o que eu falo, pode chocar, só não pode surpreender. O atacante, o centroavante, grande ídolo, quase chegou às vezes de fato com o vice-presidente dentro do vestiário. Foi mesmo. O preparador físico acertou um soco na cara do outro atacante, do Pedro. O Gerson hoje acertou um soco em cheio no rosto do Varela, pegando ali até uma suspeita de fratura, é isso? Fratura, sim, tamanha força do soco. Tá descobrindo um novo esporte, então, a gente pode ficar chocado. Desculpa, houve trocação? Não, foi um soco só. Foi um soco só. E fraturou? Até para te explicar uma disputa de O que treino. aconteceu? E até para trazer um pano de fundo da briga. Desde aquele episódio do soco do preparador, que se questionava muito o ambiente do Flamengo, a relação do Sampaoli, da comissão do Sampaoli com os jogadores, tem uma divisão muito clara, né? Tem os jogadores que tem uma relação profissional ok e cordial com o Sampaoli, no caso de Gerson, de Gabriel, de Felipe Luiz até, de Davi Luiz, das lideranças, foram até alguns dos motivos utilizados para sustentar o Sampaoli quando daquele imbróglio, e tem uma ala do grupo que não fala a mesma língua, que é o Rodrigo Caio, o Pablo, o Varela, que foi a turma que o Sampaoli chegou e virou e falou: vocês não estão nos planos, vai jogar quando não tiver mais opção. Então tem muito clara essa divisão. Tem uma divisão também de quem acha que o grupo está correndo, quem acha que o grupo não está correndo, e foi uma disputa de bola do Gerson com o Varela. O Varela achou que o Gerson jogou forte demais e ficou reclamando para alguns companheiros. De longe, o Gerson naquela, tipo... O que esse cara tá falando? Aquela coisa meio, o que foi aí? E aí começaram a discutir, o Varela veio até o Gerson, foi aquela discussão, só que não ficou só aquele jogo de empurra. Entrou um soco ali, bem forte, uma suspeita de fratura, o treino parou, mas é aquilo, Zé, choca, é chocante, não é um comportamento que ninguém espera, mas quando começa a pipocar esse tipo de notícia toda semana, você não se surpreende mais. Essa diretoria, esse grupo, Passou quando a ser entra corriqueiro, né? Eu sempre falo isso, esse grupo quando entra na diretoria, no comando do Flamengo lá em 2013, ainda pelo nome do Bandeira, o Landim já fazia parte, então eles se pautavam muito, eles se orgulhavam de se pautar pelo livro do Ferran Soriano, que dizia que a bola não entra por acaso, e a bola também não deixa de entrar por acaso. O Flamengo pode sustentar uma vantagem amanhã, o Flamengo pode, quem sabe, segurar o empate, o Flamengo pode até vencer pela qualidade que tem, joga no Maracanã, torcida. Agora, o Flamengo cumpre um roteiro de tragédia. O modus operandi do Flamengo hoje é um modo de absoluta bagunça. Não tem comando. Você precisa entender por que o ambiente é tão permissivo para alguém se achar à vontade de dar um soco no rosto do companheiro. E aí não tem se a discussão foi mais áspera, o ambiente está insalubre. O ambiente está tóxico. Isso não pode ser algo como normal, uma discussão de treino. Discussão de treino é você pegar o companheiro para discutir, não, calma aí, vamos lá, isso aqui treino tem que ser puxado, pesado. Agora é uma discussão no vestiário, é um soco do preparador, é um soco do volante, uma das lideranças, um dos pilares do time, principalmente para o treinador Sampaoli, que já trabalhou com ele no lateral, então tá insalubre. Mas quem está promovendo esse ambiente insalubre? Quem promove o ambiente insalubre? Quem promove o ambiente insalubre, eu diria que é muito mais quem não controla para que o ambiente seja salubre. Falta comando. A frase do Pascoalzinho lá em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Tá faltando comando aqui ou tá faltando o comando do treinador? Eu acho que tá faltando primeiro. O Sampaoli ainda tá tateando. O ambiente não é confortável para ele depois do que aconteceu com o preparador físico, que era homem de confiança dele, o que acontece com ele também no dia a dia com os jogadores. Quem tem que chegar mais junto? É supervisor? É gerente? É diretor? É o vice de futebol que quer centralizar tudo? Não chega. É a mesma diretoria que tinha dificuldade em tocar a renovação e contratava treinador, Paulo Souza, Vitor Pereira, para eles tocarem uma renovação. Então tudo que é delicado de tocar com esse elenco, eles terceirizam. Então falta comando. Então nessa terra sem lei, onde todo mundo grita, todo mundo manda, jogadores são muito grandes e se acham até donos do clube muitas vezes, acaba ficando propício para esse tipo de ação. Então quando a gente fala aqui que não há projeto esportivo, que se a coisa fosse organizada, com um bilhão em caixa, com o elenco que tem era para decolar e não decola por conta desse ambiente, tá aí, tá gritando agora. Talvez agora a torcida entenda um pouco mais, ou confie um pouco mais, quando a gente acaba relatando algumas situações. Não, porque tem gente que acha que a imprensa quer criar um clima ruim no Flamengo, que não existe. Então tá aí, cara, tá aí, a gente sabe, pô. A gente sabe. O Pedro Henrique Torre tá com a gente, tá aí já no ponto, Marcelo? Tá com a gente?
Vamos com ele então, porque assim, eu poderia falar. É bom que ele tá na Gávea. Não, Se estivesse na porta do Ninho, sobrar ele pra ele. Eu poderia falar assim, Pedro Henrique Torre, nosso setorista do Flamengo. Mas como ele cobre o Flamengo, Pedro Henrique Torre, nosso correspondente de guerra, a partir de agora, aqui no nosso F90. O Pedro é da época que falavam tipo Bagdá. Aqui tá tipo Bagdá. Tá Bagdá, e tá no pique de Bagdá aí, ô Pedrão? Tudo bem, William? Um abraço para você, abraço aos amigos aí. Cada dia tá explodindo uma mina no Ninho do Urubu, na Gávea, enfim, tá complicado esse ambiente aqui. O Gabigol chegou a dizer uma época aí, há pouco tempo até, que o Flamengo não é Big Brother, mas parece que não é mesmo, porque Big Brother, a agressão dá em expulsão, né? Resulta em expulsão. Então fica complicado aí pra gente saber o que vai acontecer. E é curioso mesmo que vocês estavam falando aí. O Marcos Braz, chamei o Marcos Braz na Zona Mista no último domingo, ele veio falar e aí ele perguntou, não acredito que o ambiente está complicado, acho que não acredito nisso que está saindo e nada nesse sentido, mas o que a gente conversa, o que a gente sabe é que o ambiente está pesado sim, a questão de jogadores parte insatisfeita com o Sampaoli, uns jogadores insatisfeitos até com outros, enfim, houve uma divisão também na questão do caso Pedro, e isso tudo vai trazendo, vai acumulando, vai resultando nas atuações em campo, em eliminações como a que houve na última semana, e todo esse peso da temporada resulta nesse dia a dia, e quando você acaba nessa falta de comando, acontece isso daí, que aconteceu mais uma vez nessa terça-feira. Primeiro os companheiros do GE deram a informação, essa troca de soco, catiripapo e tudo mais, não dá nem para dizer troca de soco, né? Porque foi um soco lá do Gerson com o Varela, mais uma discussão mais áspera ali entre os dois, e aí o Gerson acertou um soco em cheio na cara do Varela. O Varela agora está com suspeita de fratura, não se sabe se vai ter alguma condição de jogo amanhã, e aí agrava o fato de que o Wesley está suspenso, e o Mateuzinho não joga desde março. Foi relacionado pela primeira vez contra o Olímpia no jogo de ida no Maracanã, mas não joga desde março. Então, para a lateral direita ali, fica uma situação mais complicada. Como é que vai ser o padrão do Flamengo agora? Vai ser aquela multa de 5% do salário padrão em cada um? Vão tirar os dois do jogo? A punição? Como é que vai ser? Como é que vai fazer o Flamengo nesse sentido? Como é que vai apaziguar os ânimos do Ninho do Urubu depois da tentativa de ontem com o Pedro, Sampaoli, 16 dias depois? O Pedro esperava minimamente uma mensagenzinha do Sampaoli, um WhatsApp, um aceno, logo no dia seguinte da agressão. Não veio 16 dias depois, e esse timing do Flamengo está bem equivocado, né? Então essa demora talvez do próprio Sampaoli de comando, do Marcos Braz e tudo mais, vai gerando esse ambiente muito pesado. Tá todo mundo com o olho arregalado no Ninho do Urubu, prendendo a respiração, porque isso traz mais peso para a partida de amanhã. O Flamengo saiu de Porto Alegre com 2-0 nas costas, parecendo que ia engrenar na temporada com uma grande atuação, e tudo chacoalhou de lá para cá. Não precisava dessa bomba de hoje na véspera do confronto. A gente está apurando mais informações aqui. Certo é que os dois saíram do treinamento de forma um pouquinho mais cedo, foi na reta final do treino ali, eles saíram um pouco mais cedo e estão esperando agora que vai ser a diretoria reunida agora para saber qual vai ser a determinação para Varela, que está com a suspeita de fratura no nariz, e o Gerson também, que foi o agressor da vez, um que separou a briga da outra vez, tentou afastar, no caso, o agressor, agora foi o agressor da vez. Então isso mostra muito bem como é que o radar do Flamengo está completamente perdido nesse momento da temporada. O Zé tem uma perguntinha para você, Pedro. Vocês já imaginaram, rapidinho, já imaginou amanhã, Flamengo e Grêmio, entra o Varela com uma proteção aqui, aquela máscara, protegendo aqui, e o Gerson jogando ali no meio, os dois, gente sabendo o que aconteceu. Ela fala, por que o cara tá usando? Não, porque o cara que tá jogando ali no meio quebrou o nariz dele. Quebrou entre aspas, né? Força de expressão, né? Arrebentou o nariz dele no dia anterior. E o cara tá jogando também, não foi punido. Cara, olha que situação mais absurda pode acontecer amanhã. Porque, é o que lembrou o Pedro, não tem o Wesley, Mateuzinho não joga de longa data. Era o Varela. E o Gerson? Tinha que ter punição também, né? Porque se o Pedro foi punido por tomar uma porrada no queixo, o Gerson
tem que tomar dele, tem que tomar punição dele Gerson também. troca socos, na verdade o Gerson só dá o soco. A né? informação que a gente tem que não teve a troca de soco. Ele foi lá, Foi trocação. O Pedro traz a informação até para esclarecer. Não teve a troca de soco, mas não é também que o Varela não tenha feito nada. O Varela que sai, que vai em direção ao Gerson para confusão. E aí o Gerson reage e dá o soco nele. Então ali tem duas pessoas brigando. Então acho que a punição não passaria só pelo soco do Gerson, Sim. mas também pela confusão. claro, provocada porque parece ali. que quem buscou foi o Varela, né? Quem buscou, Ele buscou ali, o contato chegou, e o contato quem veio? buscou o contato veio que veio. Galera, essas foram as últimas notícias do Flamengo. A bruxa tá solta no Flamengo. Todo esse clima que está instaurado na Gávea, diretoria omissa, despreparada, amadora, jogadores se agredindo dentro de campo e ninguém faz nada. Essa é a realidade. É por isso que nós não ganhamos mais nada, fomos eliminados da Libertadores e que Deus abençoe e nos proteja, que também não passaremos por mais um vexame sendo eliminado pelo Grêmio no Maracanã. Galera, até o próximo vídeo. Valeu.